primeiro observatório de saúde nasceu na França, lá na década de 70, onde tinha-se a necessidade de comparar, monitorar e unificar os sistemas dos países para ter uma informação assim, mais sistematizada dos sistemas de saúde de cada país. De algum tempo para cá, eu também comecei a observar que tinham muitos observatórios surgindo nessa área no Brasil. Em 2015, logo quando o observatório estava começando a dar os seus primeiros passos, então com essa ideia mesmo de um grande observatório, dividido por camadas, né? E eu tinha um anseio e uma angústia logo de sair da graduação para ir para a prática. Eu queria mesmo ir para onde estava o povo, que eu pudesse intervir dentro dessa população. E a pesquisa te mostra um outro lado, que é ainda você não ir diretamente até esse povo, essa população, mas você pensar, repensar e refletir sobre as questões que são dadas, impostas ou aquelas que não são conhecidas ainda, para depois você poder fazer essa intervenção. 12 eixos que abordam perspectivas diferentes das políticas de saúde. Saúde bucal, saúde da criança, agora o de comunicação, atenção básica, enfim. É completo, né? Eu acredito que o observatório é uma ferramenta de fato para acompanhar a implantação ou implementação das políticas de saúde. A gente tem um campo de debates e pensamentos dentro da plataforma do observatório, né, que traz discussões, traz entrevistas e traz notícias que são da hora, né, que são do dia. Na produção do texto a gente tem esse cuidado de que a pessoa que está lendo pela primeira vez, ela entenda que aquele processo ali é contínuo. Os textos de acompanhamento, eles produzem informações que mostram para as pessoas, né, mostram para os usuários, mostram para aqueles que acessarem o observatório, a possibilidade de avanços e retrocessos nesse percurso em relação às políticas e ao sistema de saúde brasileiro. Tem uma parte que é chamada Matriz de Acompanhamento e lá tem então disponível todos os textos de todos os eixos referente à implantação e implementação de políticas e programas, financiamento, participação social e resultados. Então, assim, talvez seja a forma mais rápida de você tirar uma dúvida, de você buscar uma informação. Questões antes que eram super difíceis de você conseguir acesso, de você ter que ir fisicamente no lugar ou fazer 1000 ligações, hoje com 2 cliques você consegue aquela informação. A gente estuda tanto as políticas de ciência e tecnologia que são pensadas no âmbito do Ministério da Saúde e executadas pelo Ministério da Saúde, por exemplo, através do DECIT, que é o Departamento de Fomento vinculado ao Ministério da Saúde, quanto aquelas que são intersetoriais, que podem ter ou não o subsídio do Ministério da Saúde, como o CNPq, como a FINEP, né? Então, na verdade, a gente estuda esse tipo de política. E aí são investimentos na área de desenvolvimento de novas tecnologias, novos fármacos. Então, nós temos no grupo de pesquisa bolsistas, residentes, estudantes de graduação de vários cursos que frequentam o grupo de pesquisa, que estão inseridos nesse grupo de pesquisa, e cada um desses participantes, eles acompanham diariamente um site relativo a esses atores. Então, há pessoas que estão acompanhando o site do Conselho Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, as entidades médicas. Praticamente todos os eixos é essa dinâmica de coleta de notícias dentro das principais entidades da saúde, Abrasco, SEBS, INS, enfim, esses atores aí. E a partir dessa coleta de notícias identificar o que é um fato. Por exemplo, a Abrasco divulga sempre a implementação de alguma política, sei lá, saúde bucal, do idoso. Então a gente não pode só pegar essa notícia, que a gente considera um fato, e colocar num texto que isso vai ser reprodução do que está aí. Como, por exemplo, esse ano teve a febre amarela, né? Daí teve o auge do boom, como no ano passado foi Zika e a microcefalia. O que é que o Ministério da Saúde fez de intervenção para essas doenças e o que é que de fato emergiu de dentro da conjuntura, através desse contexto todo que a nossa sociedade se encontra, em relação a essa doença febre amarela. As coletas são diárias, a análise é coletiva, discutida nas reuniões de pesquisa e depois um grupo de pesquisadores, sempre tentando fazer um balanceamento entre aqueles mais experientes e aqueles menos experientes, produzem os textos e nós vamos discutindo reunião a reunião. E no momento em que o grupo
ele se reúne a cada 15 dias, ele vai apresentar quais foram os principais fatos naquele período. E a partir dessa coleta e acompanhamento dessas notícias, desses fatos, que não são meramente notícias nem dados, né, que são reproduzidos, mas o que é realmente um fato, a gente constrói essas matrizes de acompanhamento que são textos anuais. Uma ferramenta importante para não só para a produção do conhecimento, mas para a interlocução mesmo com outras áreas do conhecimento. Eu acho que o observatório ele traz uma densidade, né, de informações que é interessante para qualquer área. Eu tenho alguns conhecidos que estão fazendo, por exemplo, ciência política no mestrado e visitam regularmente o nosso observatório. Então, as entrevistas que são produzidas em tempo real, né, sempre que sai uma questão polêmica, a gente está sempre preocupado em trazer um posicionamento de intelectuais, de pessoas que trabalham com aquele tema, de uma forma mais próxima, né, que tem maior conhecimento. Essa possibilidade de transitar entre vários grupos de pesquisa, isso foi muito enriquecedor. Então, eu tinha a minha orientadora da área de gestão, planejamento e gestão, e, ao mesmo tempo, eu transitava na área de trabalho e educação. Eu posso optar por continuar no serviço, já que eu estou tendo a formação para isso, ou posso seguir pelo caminho da pesquisa. E aí tem a possibilidade de trabalhar com grandes nomes de pesquisadores. E grandes mestrandos, doutorandos e outros estudantes de graduação que vão surgindo. Então, tem essa possibilidade dessa produção, nesse caso desses textos da matriz de acompanhamento, de diversas gerações. O aluno que busca o observatório já é um aluno que demonstra um interesse maior, não se restringe apenas um conteúdo em sala de aula, apenas o que está previsto. E essa busca, essa possibilidade de trazer para a sala de aula uma visão mais ampliada, faz um diferencial enorme. Então, esse aluno é um aluno que acompanha o curso, que aproveita o curso de forma completamente diferenciada, indiscutivelmente. O observatório, no caso, o Observatório de Análise Política de Saúde, eu acho que é um local interessante para os jornalistas, de uma forma geral, buscar conteúdo, buscar uma maior informação, e até porque tem uma linguagem que não é aquela linguagem apenas acadêmica, científica. Ela já tem uma linguagem assim mais amigável, né? Um trabalho que é realizado com jornalistas e que traz aquela informação de uma forma mais atrativa. Então, fora a possibilidade também de interação. Disponível para qualquer pessoa que tenha acesso à internet, que tenha acesso a essa informação. Então, eu vejo ele como uma ferramenta muito potente para olhar a saúde dessa forma analítica e criticamente. Porque hoje em dia qualquer um de nós pode publicar, é provedor de conteúdo, então assim, as pessoas ficam reproduzindo aquelas mensagens que recebem via Zap ou via Facebook ou outra rede social qualquer, aquilo passa a ser verdade, ninguém sequer averigua se a fonte é fidedigna, se aquilo alguém mesmo falou, não busca informações em outros meios. A gente hoje consegue acessar o observatório pelos desktops, pelo celular, né, pelo navegador do celular, pelo tablet, mas talvez um aplicativo, né, gratuito seja um avanço para o observatório daqui a alguns anos ou algum ano. Eu acho que um aplicativo no celular que as pessoas possam acessar de qualquer lugar de forma rápida e que seja gratuito e atualizado em tempo real seria muito interessante para o observatório. O novo eixo do observatório, que é um eixo chamado mídia e saúde, tá? Então, é um eixo que tem umas características um pouco diferentes dos outros, porque ele não acompanha, não observa propriamente uma política. Porque nós não temos uma política de comunicação em saúde dentro do Sistema Único de Saúde, né? Nós não temos, embora ela fosse desejável, nós temos ações pontuais, especialmente são ações de campanhas, né? Quando você tem
aquelas campanhas de vacinação ou nas situações de epidemia, né? Situações das epidemias. Então, a gente se coloca, na verdade, com esse eixo, com o objetivo muito mais de observar o que a mídia constrói em torno das políticas de saúde, em torno das ações de saúde. Quem pensa a saúde como um remédio, pensa a saúde como um exame, não entende ou não buscou entender, ou ninguém explicou que é possível isso também, fica pensando, ninguém explicou que aquilo está inserido em um sistema. Na verdade, a nossa preocupação é analisar os sentidos que são produzidos para a mídia sobre a saúde, né? E a gente entende que há uma hegemonia de pensamento sobre a saúde, né, na sociedade, e que a mídia faz parte da construção dessa hegemonia, que é a ideia de que saúde ela se alcança a partir do consumo de tecnologias médicas, do consumo de medicamentos, do consumo, né, de meios diagnósticos e terapêuticos, né? Então, é esse tipo de problemática que a gente está preocupado de ver. Então, a gente tem um doutorando que está estudando, por exemplo, a depressão no Facebook, analisando que é um fenômeno extremamente recente, né, contemporâneo, né, e que requer a própria inovação metodológica, né, e que a gente não podemos analisar esses fenômenos novos com as mesmas teorias e métodos do passado que a gente aplica em outros objetos, né. Então, esse é um pouco a nossa motivação. Fica decretado que as pessoas estarão livres do laço da mentira. Nunca mais será preciso usar da capa do silêncio, nem a armadura de palavras. Uma pessoa sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraldada na alma do povo. O nosso principal foco é trabalhar no SUS, no Sistema Único de Saúde, que a gente sabe do quão grande ele é, que é uma política de saúde muito completa, muito complexa, mas que passa por muitos problemas. Então, quando você se torna sanitarista, você abraça o Sistema Único de Saúde. Você precisa trabalhar por ele, precisa trabalhar para que ele funcione, para que ele seja fortalecido. Liga a televisão, liga um jornal, você só vê o quê? É a fila do SUS, é um péssimo atendimento, faltando médico. E enquanto que outras vitórias, outras coisas boas, a parte boa, digamos assim, o que funciona bem no SUS, raramente é enaltecido pela mídia. Quando eu tinha 13 anos, eu descobri um linfoma não Hodgkin. Então, foi uma das coisas que me fez me interessar pela área de saúde, pela área de medicina. Eu fiz todo o tratamento na pediatria de oncologia do Hospital Santa Isabel. Todo gratuito, todo pelo SUS. Tive toda a assistência, tanto eu como minha família, meus pais. Eu hoje sou uma grande defensora do SUS, exatamente por todo o cuidado, por toda a atenção que eu tive dentro do hospital. Eu acho que essa é a grande diferença de eu ter estado como paciente, como usuário do Sistema Único de Saúde e por agora eu ser estudante e ter essa visão da teoria e da prática. Os governantes que lidam com a verba, eles têm planos de saúde. Eles têm planos de saúde bom, que cobrem tudo o que eles precisam. Então, para que eles vão investir no SUS? Por isso que é uma luta da gente, a gente que tem que segurar, nós estudantes, nós enquanto população, enquanto povo, que tem que segurar o SUS. Porque a questão do SUS é muito política. Acho que um dos grandes problemas do SUS é uma questão política. E a gente não tem força, a saúde, os movimentos sociais não têm tido força para pautar e para conseguir, né, vencer essa questão política. Eu vivenciei muito a saúde coletiva já no bacharelado. E, inclusive, foi ponto assim, de militância meu dentro do curso, porque daí eu comecei a me inserir em movimentos sociais que estavam envolvidos com saúde coletiva, envolvidos com o SUS. E aí fiz parte de movimentos estudantis mesmo que se voltavam para isso.
a matéria política, ela deveria vir desde a base do cidadão, mas isso não é interessante para nenhum gestor público, para nenhum governador, o Estado não se interessa por isso, porque um povo educado, um povo que entende política, é um povo que atrapalha o meu governo. Então, é interessante a desigualdade, é interessante continuar tendo essa questão, porque isso só tem impactado no pobre, de fato. E a chamada é assim, né? Ministério apresenta avanços na PENAB. Quando a gente vai analisar, a gente vê que avanço zero, é retrocesso, na verdade, né? Quando a ideia de unidade de saúde da família é desconstruída para voltar a ter só unidade básica de saúde, então a gente percebe que não é um avanço, é um retrocesso. Todos nós usamos o SUS, todos nós nos vacinamos, usamos da vigilância sanitária, então diversos fatores do SUS, que para muitos até são desconhecidos, vai se perder. Então é uma fragilização das políticas das mulheres, uma fragilização das políticas para a população LGBT, uma fragilização para as políticas para a população negra, para a população indígena, para a população em situação de rua, exatamente porque estão fragilizando o SUS, estão desmontando o SUS. Então é preciso que a gente se atente para esse contexto todo e continue a luta, porque nós já avançamos na medida em que inserimos a agenda de gênero, de raça, de sexualidades no campo das políticas públicas, e nós não podemos perder isso. Então, há cortes, há desvio de verba, corrupção, tudo isso é uma ameaça ao SUS, porque o SUS é público. O SUS foi uma luta popular, o SUS não partiu de nenhum político, o SUS partiu do povo, é uma luta do povo. Então, como partiu do povo, acho que é uma luta que vem de baixo, é uma luta que está ameaçada, sabe? Quanto mais se diminui a qualidade da saúde, da educação, a possibilidade de emprego, de renda suficiente para se manter bem, uma qualidade na possibilidade de ter lazer, de ter moradia, quanto mais se fragiliza isso, mais a população fica carente de muita coisa. Dói quando a pessoa fala, o SUS não presta, o SUS só é bonito no papel. Mas é bonito no papel por quê? Porque falta gestão, falta gente, falta atuação do povo, falta atuação de pessoas, sabe? Porque se você não pensou nada, você não fez parte de nada. Mas se você pensou, você se inquietou, você se incomodou, você compartilhou, você propôs, você buscou discutir com alguém, fazer parte de alguma entidade, de algum movimento, você fez parte dessa história. Fica permitido que o pão de cada dia tenha na pessoa o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, que habitará para sempre no coração das pessoas. E eu, que cheguei há pouco tempo, sei lá, 2, 3 anos dentro do grupo, fiz uma graduação, entrei por cotas, vinha de um mundo totalmente, de um contexto social desfavorecido, se você pensar negra e pobre, e hoje estou tendo a oportunidade de estar vivendo essa questão de pesquisa, de ter esse desejo por pesquisar, né, de você não aceitar as coisas meramente como são. E eu acredito que o Observatório possibilita isso para todos. Eu estou fazendo o que eu de fato gosto de fazer. E não estou fazendo só por mim, estou fazendo pelos outros também. A gente consegue trabalhar hoje o sanitarista com a enfermeira e com uma odontóloga, né? Consegue fazer essa equipe, né? E que o saber de cada uma complementa. Ver os produtos e ver o crescimento do grupo como um todo foi bastante gratificante. Na área de saúde pública, sem dúvida, hoje é uma fonte de referência importante, né? Quando a gente está no ministério, está nas reuniões, no Brasil ou fora do Brasil, a gente vê que ele já é usado para consulta. Apoio mesmo como veículos para a implementação e contribuição de disseminação de políticas públicas, no caso específico de saúde. O observatório é uma fonte de conhecimento para todo mundo, independente de qual papel, de qual ator social ele seja. Porque o observatório, para mim, é um espaço onde se divulga conhecimento, né, de alta qualidade,
né? E entra na internet. A internet hoje é o espaço onde a disputa simbólica está se dando com mais força, né? A gente tinha que estar entrando nesse espaço. Muita gente espera que lá em cima os políticos, alguém faça alguma coisa, ou então que tenha alguma coisa pairando por aqui, que essa coisa vai resolver. E no final das contas a gente não tem muito essa noção de que a gente pode pegar aquela informação que, sei lá, que o vizinho X falou pra gente, ou então que a gente viu na televisão, e que a gente tem o poder de se organizar e de fazer algo com essa informação. Se a gente não for para a luta, se a gente não tentar fazer articulações, se a gente não ocupar os espaços, se a gente não pensar melhor na hora de votar, a gente não vai conseguir modificar o país. Caridade!